Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal no YouTube do Observatório do Turismo de Santa Catarina. Eu sou Luiz Fernando Albalustro e hoje, dentro da série O Melhor de Santa Catarina para o Turismo, nós vamos estar falando sobre um segmento que tem uma relação muito importante com o convidado que está aqui presente conosco, que é a Gisele Mara Esquina, que é gerente de lazer do SESC Santa Catarina. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Luiz Fernando, pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem especial para a gente falar sobre lazer. É isso aí, Gisele. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a tua presença aqui para ter esse bate-papo, essa videotalk. E o tema que nós vamos estar abordando hoje é justamente os roteiros de turismo e lazer e entretenimento do SESC Santa Catarina. Bom, a gente sabe que oficialmente o turismo de lazer e entretenimento não é um segmento, né? Mas ele está muito associado com o turismo cultural, com o turismo social. Na verdade, o turismo de lazer e entretenimento é o que motiva muitas vezes as pessoas de viajarem, de se deslocarem. Então, a gente coloca dentro de uma perspectiva de discussão mundial do turismo a questão do turismo de lazer e entretenimento, e que tem tudo a ver com o que o SESC vem fazendo. A gente vai bater esse papo hoje aqui com a Gisele. Então, vamos lá. Gisele, a gente sabe que, né, eu falei para aqui o pessoal que está nos assistindo que você é gerente de lazer do SESC Santa Catarina. E como é esse programa de lazer do SESC Santa Catarina? Quais as premissas desse programa? Então, o SESC, o Serviço Social do Comércio, criado e mantido por empresários do comércio de bens de serviço e turismo, ele atua em 5 grandes programas, né? Educação, saúde, cultura, lazer e assistência. E dentro do lazer, nós subdividimos esse programa em 3 grandes áreas, que é o desenvolvimento físico e esportivo, a recreação e o turismo social. E dentro do programa Lazer, ele consiste na realização de atividades que promovam e fomentem o direito ao lazer, né, que oportunizem acesso a atividades em âmbito coletivo, individual, que valorizem o potencial do ser humano por meio de atividades que promovam o bem-estar, a qualidade de vida, que também estimulem a adesão de hábitos saudáveis de vida. Nós sabemos, Luiz Fernando, que pesquisas nos indicam que quanto mais cedo a gente começa, por exemplo, uma prática de atividade física, existe uma possibilidade que isso nos acompanhe ao longo da vida. Então, o SESC estimula nas nossas atividades para que isso permeie, né, desde a tenra idade, atividades recreativas e formação esportiva, e com isso estimula para que o lazer esteja presente na vida das pessoas. E a gente pode dizer que uma das premissas principais do programa Lazer é a democratização do acesso ao lazer. Isso faz parte da história do SESC ao longo dos anos e a gente continua com esse legado, com essa referência, né? Aqui em Santa Catarina, para que a gente possa ter ideia dessa dimensão do programa Lazer, nós contamos hoje com 34 academias no estado, onde a gente conta aí com mais de 41 mil alunos ativos, frequentando atividades orientadas com profissionais, né, qualificados para esse atendimento, por meio de diversas modalidades, entre o treinamento multifuncional, ginástica, pilates. Também temos diversas possibilidades de projetos recreativos que envolvem a ludicidade, o movimento, a integração e acontecem ao longo do ano. Nós temos os nossos meios de hospedagem, Cacupé, Florianópolis, Blumenau no Vale, Lages na Serra, onde só nesse ano a gente já teve mais de 100 mil atendimentos junto aos hóspedes, além das viagens, que é o grande tema dessa conversa, onde a gente já atendeu aí mais de 7.200 viajantes nos roteiros do SESC Santa Catarina. Então, a grande vocação do programa Lazer é tornar acessível essas práticas para a família comerciária, para o público em geral, e o SESC é considerado uma das maiores agências de lazer do país, e a gente carrega, então, essa referência, esse legado e essa responsabilidade de promover atividades educativas que façam parte da vida das pessoas. Que legal, Gisele. É muito importante a gente ouvir isso, né? Principalmente você que é gerente específica da área de lazer, esse comprometimento que o SESC coloca, né?
e até mesmo o que ele oportuniza. E eu já vou emendar a segunda pergunta, mais nesse sentido, né, relacionando o segmento, né, de turismo de lazer com aquilo que o SESC oferece enquanto seu propósito dentro do programa de lazer, relacionado com a pós-pandemia. A gente sabe que durante a pandemia as pessoas ficaram ali restritas, né, das suas atividades de lazer, principalmente de deslocamento, e que no pós-pandemia, né, nesse momento que a gente vem aí se distanciando daquele momento de isolamento, de restrições, esse momento atual ele fez crescer muito a demanda e a abrangência da regionalização, do turismo regional, de descobrir a sua própria região, seu próprio território, de circular pelo seu estado, pelas suas micro-regiões. Como o SESC Santa Catarina está aproveitando essa demanda, né, de pessoas que querem cada vez mais conhecerem também os seus locais próximos, né, o seu estado, as suas micro-regiões? O turismo regional, ele consiste em dialogar com as comunidades, né? Então, a gente consegue estar em contato com as diversas manifestações culturais, históricas, com a culinária típica, com a gastronomia, né? E o turismo regional, ele vem crescendo em ascensão nessa vertente do lazer. Então, no pós-pandemia, as pessoas se sentiam mais seguras em viagens curtas, que a gente pudesse conhecer melhor o nosso estado, e com isso ele teve um fomento muito grande, né? Ele apareceu como uma tendência a nível nacional, e aqui em Santa Catarina a gente conseguiu perceber isso na prática, né? Isso se efetivou muito. Mas o SESC Santa Catarina sempre fomentou e promoveu o turismo regional, né, durante as nossas excursões. Então, a gente percebe realmente que as pessoas buscam, né, estar em contato com esses roteiros. A gente tem hoje cerca de 146 roteiros que a gente já desenvolveu no ano de 2022 em Santa Catarina. Isso representa 60% de toda a programação do turismo. E o SESC desenvolve programações onde nós temos os nossos meios de hospedagem, mas o turismo regional ele também tem um contexto voltado para o desenvolvimento do turismo sustentável, né? Que aqui a gente engloba a questão da economia, social, ambiental, e o SESC tem uma responsabilidade também de fomentar parcerias. E aí eu queria trazer um pouco disso, né? Que o SESC tem os seus meios de hospedagem, tem os seus roteiros, mas a gente conta com uma diversidade de parceiros, né? Nós temos hotéis cadastrados ao longo em todo o estado e nas principais cidades como Laguna, Criciúma, Gravatal, Itá, Gaspar, Piratuba, Balneário Camboriú. Então, Luiz Fernando, esses lugares recebem roteiros, recebem hóspedes por meio dos grupos de turismo social. A gente tem aí cerca de 600 viajantes pelo estado que participaram e se hospedaram nessas redes hoteleiras. Os parques de Santa Catarina, Beto Carreiro, Parque de Cascanéia, Allianz Parque, Caverá, Caltrim Parque, todas essas programações foram desenvolvidas e tem um aspecto cultural das festividades no estado de Santa Catarina, né, que são também muito presentes e a gente estimula para que os nossos grupos de turismo possam conhecer. Eu vou citar alguns aqui, como Vindima, em Uruçanga, onde a gente levou programação para lá ao longo do ano, mais de 100 pessoas participaram, a Osterfest em Pomerode, 150 viajantes chegaram até lá, a Festa da Gastronomia Italiana em Nova Veneza, também com grupos de turismo social do SESC, Festival de Dança e das Flores em Joinville, Festa do Pinhão, também muito conhecida por todos, e a tradicional Oktoberfest, aí, com mais de 200 viajantes aí que participaram das nossas excursões. Então, os destinos regionais, eles são diversos, né? A gente poderia citar aqui, baseado nas IGRs, em todas as regiões que a gente poderia citar e que tem um desenvolvimento muito acelerado depois da pandemia. A gente vê principalmente no quesito da aventura, mas também a gente vê produtores locais também nesse intenso trabalho de promover esses aspectos turísticos. Quando a gente também pode trazer para a questão do patrimônio material e imaterial, eu trago aqui um convite para quem não conhece, para que possa conhecer o Museu de Florianópolis, que hoje é administrado pela FEComércio, pelo SESC.
Ele é um museu que, além da historicidade que ele traz, ele também é tecnológico para toda a família, para grupos de amigos. É um espaço muito agradável, a gente conta com café e conta, né, com toda essa história da nossa capital catarinense. Também trago um outro exemplo de turismo regional lá na nossa conhecida laguna, que é o Paisagem Cultural, onde a gente tem um trabalho específico do SESC, com um guia de turismo contratado, colaborador do SESC, que faz o passeio pelos principais pontos turísticos, além do Centro Cultural Vidal Ramos, em Lages, onde a gente também administra aquele espaço, com todas as possibilidades que eu tenho de conhecer esses ambientes. Aqui eu citei alguns pontos que o SESC fomenta, mas o turismo regional ele está muito aliado à potência que ele tem de atendimento como um todo. Então, o SESC visa, nas suas programações, promover esses espaços, né? Norte, Oeste, Sul. Nós temos também uma série dentro do nosso blog do lazer, que eu convido a todos a acessar, que é o sesc-sc.com.br, onde a gente trouxe uma série de matérias sobre destinos regionais. Então, intitulada como Destinos Regionais, vale a pena conhecer, e aqui eu incentivo a todos que a gente possa promover cada vez mais o nosso turismo catarinense. Maravilha, Gisele. E com certeza depois a gente coloca nos comentários aqui, no descritivo do vídeo, o endereço eletrônico para as pessoas poderem acessar e descobrirem as ofertas do SESC. Né? Você trouxe aqui muitas possibilidades, né? E realmente uma abrangência imensa, né, para todo o território catarinense. E você falou dos roteiros, né? Até citou alguns, como o famoso roteiro desenvolvido pelo SESC no sítio, no conjunto arquitetônico de Laguna, né? Que mostra as paisagens culturais. Mas a respeito dos roteiros, né? Conte um pouco mais como são elaborados os roteiros do SESC, né? Existe algum tipo de desenvolvimento por uma questão de demanda, ou quando surge um novo equipamento? Como é que funciona esse processo de elaboração dos roteiros, né? Como é que, e também não sei se pode contar um pouquinho como eles são ofertados, né? Como eles são divulgados. Claro. A gente conta aqui no departamento regional com uma equipe especializada que nós chamamos da operadora de turismo social, né? E essa equipe pesquisa, cocria, né, programações baseadas, sim, na demanda de clientes, né? Nós temos uma clientela bastante fiel, Luiz Fernando, que participa desses grupos de turismo, né? Muitos chegam a comprar os roteiros ao longo do ano e fazem os passeios e excursões com a gente, já com essa agenda programada aí anual. Mas a gente aqui não se limita apenas a esses roteiros tradicionais e convencionais, né? Mas a gente começa a olhar mais para esses aspectos sociais, culturais, históricos, as manifestações culturais de cada local, os produtores locais, né? E, claro, a gente está atento a essas demandas, como foi o caso das festividades. Aqui a gente tem um aspecto no nosso estado também para ser promovido, que é o termalismo. Então, são roteiros voltados para as águas termais, né? Vinculados com essa proposta do cuidado com a saúde. E aí, nessa gama de propostas, ouvindo a demanda da clientela, nós criamos esses roteiros, né? E eles são criados aqui na nossa operadora, no departamento regional, e são comercializados nas nossas unidades operacionais do SESC. Os roteiros, eles valorizam, então, esses aspectos locais, culturais, históricos a serem visitados, né? Sempre também na condição da capacidade de atendimento, né? O SESC trabalha com transportes licitados, então, desde o rodoviário como o aéreo, então tem todo um planejamento que as equipes fazem para que a gente possa, de fato, executar esse trabalho, né? E nós também comercializamos ele através de um canal, que é o viagens, né, .sesc-sc.com.br, onde todos podem ter acesso aos roteiros, né, que a gente desenvolve não só no estado de Santa Catarina, mas também a nível de Brasil, privilegiando a rede hoteleira dos estados, né, onde a gente tem o SESC, mas também
com a parceria de fomentar o turismo a nível nacional, onde locais onde a gente não tenha a rede hoteleira do SESC, a gente tem hotéis parceiros. E aí, há um aspecto importante aqui, que são roteiros muitas vezes por demanda, né? E roteiros conhecidos, como Fernando de Noronha, Manaus, Recife, Aracaju. Então, a própria clientela muitas vezes busca, e nós programamos, planejamos os nossos roteiros para que eles sejam acessíveis a todos, né? E dentro das particularidades que o turismo social prevê. Então, até a data de ontem, a gente tinha realizado 249 roteiros, excursões e passeios a nível nacional e estadual, e a gente já recebeu aí 7.200 viajantes, né, Luiz Fernando, que escolheram viajar com o SESC. Então, é uma responsabilidade importante, é um trabalho de longa data, onde a gente se planeja e faz uma programação atrativa para essa demanda, esse público que nos procura, e a gente também está atento às demandas, a tudo que está sendo criado, a gente sabe do crescimento, do potencial de várias regiões turísticas, e com isso acaba criando um potencial de atendimento para nós aí de novas atuações. Que legal, Gisele. A gente sabe que o SESC ele é, para Santa Catarina, uma instituição importantíssima para a execução desses roteiros, né, para ajudar principalmente a divulgação da segmentação turística, né, que precisa ser muito mais trabalhado em nosso estado, e também para as regiões turísticas, né? A gente sabe que algumas regiões estão mais à frente, mais desenvolvidas, outras que precisam desse aporte, e o SESC, com certeza, no seu hall de oferta, ele acaba distribuindo, né, de uma maneira por igual esse fluxo turístico. Você falou, Gisele, sobre os hotéis, né? Então, conte um pouquinho como é a rede dos hotéis do SESC em Santa Catarina e como essa rede atua na perspectiva do lazer, né? Cite, assim, as principais ações desenvolvidas, né? Como é que funciona, para a gente poder entender um pouco mais. Tá certo. Então, o SESC ele atua a nível nacional, né? Uma rede hoteleira com diversos hotéis em diversos estados brasileiros, e sempre preocupado com o conforto, com a acomodação, com a segurança do hóspede. Então, a gente tem um foco na qualidade desse serviço, desde a recepção, do atendimento, do trabalho de governança, da alimentação, né? A gente tem todo um trabalho de segurança alimentar nesses meios de hospedagem, a acomodação para que ela tenha qualidade nesse serviço, e o lazer está presente, né? Em toda essa programação são considerados hotéis de lazer, então com características distintas, obviamente, pela estrutura física, pela sua localização, mas a gente sempre privilegia para que as atividades de lazer e integrativas estejam presentes nesses locais. Eu vou começar falando um pouquinho, Luiz, do nosso primeiro hotel inaugurado aqui em Santa Catarina, para que todos conheçam. É curioso, né? Mas é Blumenau. É lá em 1967 que a gente inaugura o primeiro hotel em Santa Catarina, do SESC. E esse hotel está na cidade mais alemã do Brasil, então tem a possibilidade de que as pessoas possam hospedar-se, conhecer aquela região que está um grande potencial de desenvolvimento também, né? Nós acompanhamos o quanto essa região do Vale tem se desenvolvido, né? Seja em atrativos, em culinária, em festivais. E dentro do hotel as pessoas têm acesso a brinquedoteca, sala de jogos, atividades recreativas. Nós temos uma piscina aquecida que é disponibilizada aos hóspedes ao final de semana, e uma gama de atividades que acontecem para o hóspede. Agora a gente tem um parque aquático, né, que é uma das grandes atrações nesse momento, e é ofertado, então, aos hóspedes uma programação especial vinculada ao lazer. É importante dizer que a perspectiva do lazer nos hotéis é um lazer ativo, né? O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas vão ter contato com atividades, vão interagir, né? E muitas vezes a gente chama os pais responsáveis para que estejam presentes, né? Para que a gente possa reforçar esse vínculo afetivo
de quem participa das nossas programações recreativas e esportivas. Então, o contexto aqui é um lazer ativo, de movimento, ludicidade, integração, né? Não é um espaço onde eu vou e não participo. A gente chama todos a participar. E o nosso segundo hotel inaugurado em Santa Catarina é Cacupé, na nossa capital catarinense, né, em meio àquela natureza exuberante que a gente tem aqui, ao lado de principais praias, e essa possibilidade de estar em meio à natureza faz com que a gente possa criar uma diversidade de programações. Então, ali também a gente conta com espaços recreativos, como brinquedoteca, sala de jogos, atividades manuais, mas também atividades físicas orientadas, como caminhadas, trilha ecológica, passeio de caiaque. Nós temos também uma compostagem nesse hotel, onde o SESC é referência no trabalho de educação ambiental, então o hóspede tem contato com esse trabalho também, e o parque aquático também, que estamos abrindo agora, e também tem uma grande participação dos hóspedes, né? E depois a nossa pousada rural, lá na Serra Catarinense, inaugurada em 2001, né, em meio à natureza também, e aquela vegetação que proporciona, né, o contato e aspecto também do próprio relaxamento, do descanso. Foi um dos hotéis mais ocupados durante a pandemia, né, indo muito naquela lógica de que as pessoas queriam estar em meio à natureza, e isso se mantém até hoje. Lá nós temos também a proposta de brinquedo, sala de jogos, mas também a gente tem passeio a cavalo, trato com animal, passeio do pedalinho, a gente tem um parque de aventura, que tem o arborismo, e a gente tem uma série de atividades que são desenvolvidas em contato com a natureza, proporcionando integração, movimento, né? E é um local muito procurado por amigos, por familiares. E eu queria trazer para vocês uma grande novidade aqui, que é a programação de verão, né? A gente está iniciando agora a nossa temporada, bastante promissora, né? A gente já tem lido bastante pesquisas aí em veículos de comunicação, que será uma das melhores temporadas, e assim nós esperamos que seja para todas do trade hoteleiro. E dentro dos hotéis do SESC, as pessoas vão ter acesso a uma programação especial chamada Lendas do Sul. Então, crianças, as famílias, enfim, quem estiver conosco vai participar de jogos, brincadeiras, contação de histórias, causos, com aqueles personagens que já são bem conhecidos por nós, o lobisomem, o saci, a bruxa, né, a mula sem cabeça, e todos esses personagens vão permear a nossa programação do lazer de SESC Santa Catarina, e todos estão sendo convidados aí para participar conosco como hóspedes ou como passantes, se alguém for morador aí de Florianópolis, Blumenau e Lages, para ter contato com essa programação especial de lazer. Nossa, que legal! Você realmente deu uma abrangência do que e como são os hotéis do SESC Santa Catarina, né? Que cumprem um papel assim bem interessante, né? Como principal rede hoteleira na perspectiva do lazer, né? A gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo e eu não poderia deixar de encerrar pedindo um pouco da sua opinião, né, Gisele? Você como grande conhecedora, com grande experiência, né, de conduzir esse eixo na qual o eixo de lazer na qual se integra o turismo social, né? Então, eu queria perguntar para você como você avalia o turismo social no estado de Santa Catarina, né? E quais as possibilidades de desenvolvimento para esse segmento, né? O que falta para esse segmento ser ainda mais incorporado, né? Considerando aí aspectos que vocês, SESC, consideram muito, como a sustentabilidade, a inclusão, a democratização aos acessos. Então, avalie um pouco para nós como você enxerga o turismo social aqui no estado. Certo. Luiz, Fernando, é importante a gente trazer a concepção do turismo social, né? O SESC, ele é pioneiro e protagonista do turismo social desde 1948, né? Então, a gente desenvolve programações acessíveis, né? Desde as primeiras colônias de férias. O tema é de referência de pesquisadores a nível mundial, global, né? O SESC, ele é membro da Organização Internacional do Turismo Social, então a gente fomenta possibilidades de desenvolvimento do turismo social a nível nacional, tanto que ele é uma área de atuação, é uma diretriz do nosso Departamento Nacional, onde Santa Catarina desenvolve programações
que promovam, né, todos esses aspectos. Ele tem uma condição de que haja programações dentro do turismo que tenham preços acessíveis. Aqui a gente fala, de fato, sobre a democratização do acesso ao lazer, para que todos tenham a oportunidade de viajar. Então, a gente novamente traz a vertente educativa das ações. Então, a gente promove esse acesso não só para o viajante, mas também para quem escolhe viajar conosco. Então, são inúmeros benefícios, tanto para as populações locais, onde a gente valoriza a cultura, o meio ambiente, a gente traz também a questão do turismo responsável, né, voltado para a sustentabilidade, para a solidariedade, por meio dessas três vertentes, né, sustentável, solidário e socialmente responsável. Por que o SESC incentiva, né, e a gente coloca isso não contra um contraponto do desenvolvimento do turismo, mas eu coloco como um grande incentivador do turismo. À medida que a gente traz práticas sustentáveis aos nossos negócios, a gente faz com que eles sejam continuados, né? E à medida com que eu preservo o meio ambiente, que eu promovo produtores locais, que eu desenvolvo determinada localidade, que eu levo viajantes para conhecer esses lugares, esses próprios viajantes vão contar histórias desse local e a gente promove ainda mais o desenvolvimento econômico e potencializa o turismo, né, como uma atividade muito promissora. Então, eu entendo que o turismo social no nosso estado, a gente precisa agregar forças entre poder público, privado, para que a gente entenda que pequenas ações podem fazer diferença nos nossos negócios. Então, é isso que a gente visa promover dentro do turismo social. E eu queria trazer uma iniciativa aqui do SESC, é uma iniciativa bastante inovadora, a gente vem desenvolvendo ela com apoio do Departamento Nacional do SESC, que fica no Rio de Janeiro, que são os passeios plurais. Então, é um projeto voltado para pessoas com deficiência. Então, a gente promove excursões, passeios, incluindo essas pessoas, para que elas possam ter acesso a programações de lazer. Então, esse é um projeto que pode ser desenvolvido, fomentado, como tantos outros, aliados ao desenvolvimento do turismo, essa atividade que gera emprego, promove, desenvolve. A gente sabe que a prática turística traz muitas aberturas para as localidades que escolhem, promovem e desenvolvem as suas ações. É uma rede de parcerias, eu entendo dessa forma, né? Onde a gente possa fomentar cada vez mais, né? Nós somos um estado riquíssimo de belezas naturais, de condições de uma culinária específica e abrangente, né? Do norte ao sul, a gente não pode falar de um prato típico, a gente tem uma diversidade deles. A gente tem produtos de indicação geográfica no nosso estado todo, onde a gente pode fomentar esses produtores e a gente pode consumir desses produtos locais. Então, o turismo social é isso, a gente está falando do desenvolvimento da capacidade humana. E a gente, ao falar de desenvolvimento do ser humano de forma inclusiva e que a gente possa promover isso em diversos aspectos, a gente sim está falando de condições de crescimento, de desenvolvimento, que é o que o turismo pode proporcionar, seja para os profissionais, né? Nesse projeto específico que eu citei, a gente tem também ações formativas, a gente teve cursos vinculados ao turismo inclusivo, e o meu recado, para finalizar a minha fala, é que a gente possa unir parcerias e forças para que o turismo ele possa crescer e ser uma atividade constante, né? À medida com que eu ajo socialmente, eu faço com que sustentável, né, de uma forma sustentável nesse contexto social, ambiental e econômico, eu faço com que a atividade seja promissora para quem recebe, para quem participa, criando empregos e possibilidades de desenvolvimento, que é para isso que essa atividade está aí tão presente no nosso estado e a gente tem tanto orgulho de fazer parte. Muito obrigado, Gisele, por ter trazido essa opinião tão sincera e tão direta, né? E o quanto que isso é importante. Eu aqui como falando pelo Observatório do Turismo Santa Catarina, na qual o organizador, o mantenedor é o Sistema Comércio, na qual se inclui FEComércio, SESC e SENAC, né? Ou seja, o SESC
faz parte também do Observatório do Turismo Santa Catarina, enquanto instituição mantenedora e articuladora, mas agradeço a tua opinião, porque o que a gente faz aqui, essa videotalk, é justamente para que o que a gente traz nas conversas, nos conteúdos abordados, é que chegue em todas as regiões e que possa atingir ali enquanto significado, enquanto inspiração para o trade, para os gestores públicos e privados do turismo. E a tua fala realmente ela é muito significativa nesse sentido, né? E quando você ainda clama as parcerias, isso é muito importante. Não se faz um turismo sem parcerias, não se faz um turismo sem políticas públicas e sem pensar nessas questões fundamentais da sustentabilidade, como você falou, da inclusão, dos acessos, né? E a gente sente que o SESC faz isso de uma forma muito tranquila, né? Fazendo com que realmente haja um resultado bem encorpado para toda a sociedade catarinense, né? Então, realmente, eu só tenho a agradecer e tenho muito orgulho de fazer parte também desse sistema, na qual o SESC é um grande protagonista, né, desse sistema, o Sistema Comércio Santa Catarina, cumprindo aí o seu papel. Bom, espero que quem esteja aqui nos acompanhando tenha aproveitado esse conteúdo, né? A Gisele sempre com uma fala extremamente direta, trazendo muitos conhecimentos, tanto da parte do trabalho que a compete, mas também dessa visão sistêmica das questões como turismo social aqui em Santa Catarina. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Já convido para vocês assistirem o próximo Videotalk, né, que será o último do ano, onde a gente vai estar falando justamente sobre a temporada de verão, né, e nós vamos estar falando sobre como vai funcionar o verão, essa estação tão significativa para o estado de Santa Catarina, que não é só turismo de sol e praia, né, tem outros segmentos que vão estar sendo contemplados também nessa estação. Gisele, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Luiz. Eu queria reforçar aqui aos parceiros, né, que queiram participar conosco, como é que o SESC poderia levar uma excursão. Eu tenho uma rede de hotel, eu tenho um restaurante, eu sou guia de turismo. Então, entre em contato, depois acredito que o Luiz Fernando vai deixar os contatos aqui. Façam contato conosco, como o Luiz falou, o turismo ele se faz por meio de parcerias, e o SESC está aqui para promover em conjunto, né, o nosso turismo regional, também a nível nacional, mas quem estiver nos ouvindo, for um profissional da área, fica o canal aberto, também ficam as nossas unidades abertas, nossos hotéis, para recebê-los da melhor forma possível, e não esqueçam de privilegiar momentos de lazer na vida de vocês, que os benefícios são inúmeros. Obrigada, Luiz, pela parceria e pelo convite. Obrigado por ter aceito o convite. Né? Eu já convido aqui para quem está nos assistindo para acompanhar também a matéria com o mesmo tema que será lançado no blog, né, nos próximos dias, e que ela vai ser vinculada aí juntamente com esse Videotalk, onde a gente vai estar falando sobre o turismo social, lazer e entretenimento e as perspectivas para Santa Catarina. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.